Olá, mulher memorável, a paz de Cristo lhes dou, tudo bem? Como estamos firmes, focadas para mais um estudo de Provérbios? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, a mulher sábia que edifica a sua casa e a tola destrói. Então, assim, ele tá bem forte, bem interessante. E eu, se fosse você, não perdia por nada nenhum versículo desse capítulo, lia ele todinho, porque você vai ver como o Espírito Santo vai te edificar nesse capítulo. Pode ler ele todinho. Se tiver alguma dúvida, me chama. Vamos lá então, começar a nossa leitura, começar o nosso estudo de Provérbios 14. Eu espero que você esteja lendo todos os capítulos, espero que você esteja colocando em prática, porque não adianta de nada você se encher de sabedoria e não colocar em prática, não é mesmo? Então, assim, as dicas que eu te dei até agora: ter temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, ficar com a boca caladinha, né? Caladinha, fechadinha. Essa é um dos fundamentos da sabedoria. Mulher calada, né? E se for falar alguma coisa, peça sabedoria para Deus. Peça orientação para Deus. Peça que Deus use a sua boca, né? Antes que você abra a sua boca e estrague qualquer coisa. Porque palavras sai, mas não entra. Então as palavras elas vai sair da sua boca, mas não vai entrar de novo. O que você for falar, você pode até tentar consertar, mas o estrago já foi feito. Então vamos observar o que a gente vai falar, né? Observar o que a gente vai deixar sair da nossa boca. Vamos procurar deixar o nosso coração cheio de amor, porque é isso que vai ser transbordado, né? Da boca sai o que o coração tá cheio. Então, se teu coração estiver cheio de amor, vai sair amor. Se estiver cheio de ódio, vai sair ódio, né? Se tiver rancor, vai sair palavras rancorosas. Então, vamos observar, né? O que nós vamos transbordar na vida do outro. Isso é muito importante. Isso é ter sabedoria, saber o que vai transbordar na vida do outro. Amém? Então, vamos lá. Provérbios capítulo 14. Bom, o que eu tenho para dizer para você é: cuida da sua vida. Nós estamos tão preocupadas com o que os outros vão falar ou fazer de nós que acabamos esquecendo de cuidar das nossas vidas. Nós precisamos tomar conta das nossas vidas, esquecer o outro. Lembra, a salvação é individual. Então, nós precisamos tomar conta da nossa salvação, tomar conta da nossa vida. Ninguém vai lá na tua casa perguntar se você está bem, se você está precisando de alguma coisa. É só você. Então você tem que ir atrás, você tem que correr atrás para que a sua vida esteja em linha reta, né? E que vai para o centro da vontade de Deus. Nós vamos começar aqui no primeiro versículo do Provérbios 14, que fala do nosso tema, né? Do nosso propósito. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, com as próprias mãos a destrói. Bom, o Senhor, ele nos deu essa autoridade para cuidar da nossa casa. E você sabe que muitos casamentos se desfazem pela falta de sabedoria da mulher. Como nós somos o pilar da nossa casa, como nós somos a estrutura da nossa casa, nós somos responsáveis pelo andamento do nosso lar, pelo andamento do nosso casamento. Você que é solteira, você está aqui agora nesse estudo justamente para você se capacitar para quando chegar o seu prometido, você já está sabendo como lidar, né, na vida de casada.
E é isso que você precisa saber. Você precisa se encher de sabedoria, você precisa ser uma mulher sábia para você não destruir o seu lar. E muitas das coisas que acontecem no casamento foi porque a mulher se magoou, a mulher se feriu, a mulher não aceitou muitas coisas e ali ela destruiu totalmente o seu casamento. Então, que você tenha essa sabedoria de conseguir ficar com a sua boca fechada, tomar conta do seu coração, tomar conta da sua vida, tomar conta da sua mente, das suas emoções, né? Que é o mais importante, que uma mulher irada, uma mulher machucada, uma mulher ferida, ela não pensa direito, ela não toma decisões direito e muito menos pergunta para Deus se as suas decisões estão corretas. Então, a mulher sábia bota em prática essa sabedoria e, e tenta conduzir o seu casamento com as emoções controladas, né? Demore para se irar. Se você está com algum tipo de problema, você conversa com Deus, pede conselhos para o Espírito Santo, que você vai ver que tudo vai se ajeitar, que tudo vai entrar nos trilhos novamente. E entrega o seu casamento para Deus, entrega o seu esposo para Deus, né? Não queira fazer aquilo que cabe somente a Deus fazer. O versículo 8 ele fala: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, cuidar da sua vida, a mulher que é sábia, que cuida da sua vida, conhece os seus caminhos, conhece o caminho que vai seguir sem se preocupar com o que os outros vão dizer. Então, de repente, você está tomando um caminho, tomando uma decisão, lógico, sempre com o consentimento de Deus, né? Para que Deus te direcione o caminho que você vai tomar. E sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Muitas das vezes a gente vai muito por um impulso, fica preocupado com o que o outro vai dizer, tem que ter essa avaliação do outro, né? Será que estou fazendo certo? Será que estou indo no caminho certo? Tem que ter a aprovação do outro, né? E na verdade, não, na verdade é você que tem que tomar o seu caminho, porque é você que vai andar nele, né? É você que vai ser direcionada por Deus. É você que vai escolher aquele caminho que você vai seguir. Então não tem que ficar perguntando para o seu vizinho, para sua amiga, para sua mãe, para o seu pai, qual é o caminho que você vai tomar. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que se preocupar com você e qual o caminho que você vai tomar. Lógico, a única coisa que você precisa fazer é perguntar para Deus se você está no caminho certo. Então, assim, a mulher sábia, né? Ela sabe qual é o caminho que vai tomar. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. No versículo 12, ele fala assim: ó, há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dá em caminho de morte. Vocês já ouviram bastante esse versículo, né? Porque ele é bem usado, né? Que há caminhos que para o homem parece certo, parece correto, mas que dá lá no fim do poço, né? Mas você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente toma decisões sem perguntar a Deus se é da vontade de Deus ou não. Nem sempre o que está em nosso coração é da vontade de Deus. É aquilo que eu estava falando. Nós precisamos perguntar o caminho que nós vamos tomar. Nosso coração ele é enganoso. Então, às vezes, a gente está pensando que está fazendo a coisa certa, pensando que está acertando nas decisões. Só que se a gente não pergunta para Deus, como que a gente vai saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não? Né? Então, assim, pode ser que esse caminho que a gente está pegando não é da vontade de Deus, não está no centro da vontade de Deus e a gente acaba se desviando, né?
Por isso que muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas parecia que era tão certo essa decisão, meu coração dizia, muitos falam, né, minha intuição. Não é minha intuição, né? Nós sabemos que não existe intuição, e sim o Espírito Santo nos alertando, né? Então, muitas das pessoas falam, porque minha intuição estava certa, porque eu estava tão certa de que esse caminho seria bom, mas no fundo não era assim, né? Nós estávamos imaginando que nós estávamos fazendo a coisa certa, porque o nosso coração é enganoso. Como a gente não perguntou para Deus se era o caminho que ele queria que nós fôssemos, o que que aconteceu? Nós tomamos um caminho errado. Então, quando a gente pensar que está certo esse caminho, né, pergunte a Deus, tenha certeza que realmente é o caminho a ser tomado. Então, é bem isso, né? Há caminhos que para nós parece muito certo, mas que não é o caminho que Deus escolheu para nós. Aí lá no versículo 30, ele diz assim, ó: "O ânimo sereno é a vida do corpo". Então, o que que significa? Que o desejo de obter paz traz vida ao corpo. Por quê? Porque a gente precisa buscar a paz para nossa vida. Quem que não gosta, né, de ter paz? Paz na casa, paz no trabalho, paz na família, paz com os filhos, com o esposo, paz com os amigos, com os irmãos, com os pais, né? Então, assim, essa é uma da maior sabedoria que nós podemos ter, buscar paz, buscar alegria, buscar aconchego, buscar tranquilidade. E isso é o que vai dar vida para o nosso corpo, né? Sabe quando você está sem paz nenhuma na sua vida, o que que acontece? Seu coração fica apertado, a sua mente fica trabalhando a milhões, né? Gera uma ansiedade incontrolada, gera uma tristeza, gera tudo de ruim. Então o corpo sofre com isso, né? Porque ó, quando você fica triste, seu coração aperta, né? Às vezes você sente até tremedeira no corpo, né? E ansiedade, e isso adoece o nosso corpo. E quando você está em paz, como que você fica? Você fica alegre, seu coração fica tranquilo, a sua mente fica mais serena, né? Então, assim, o seu corpo fica com mais vida. Você tem que ter ânimo, né, para poder fazer uma caminhada, você tem ânimo para fazer uma comida gostosa, você tem ânimo para dar uma passeada. Então, assim, a vida da gente fica mais colorida, né? Quando a gente tá com a nossa alma tranquila, quando a gente está com a nossa alma serena, quando a gente está com a nossa alma em paz. Então, assim, uma sabedoria fortíssima é essa, obter paz, correr atrás da paz. E às vezes nós somos responsáveis também para nossa paz, né? Porque nós temos o mau hábito de falar demais. Lembra? Tem que ficar com a boca fechada. Então, às vezes, a gente acaba falando coisas que não deve, coisas que vai aborrecer o outro, e aí é onde que a gente desfaz a nossa paz. Você também já ouviu aquela frase que a maioria fala, mulher goteira, que fica toda hora falando a mesma coisa, toda hora falando a mesma coisa, não só para o esposo, é muito usada no casamento, né? Muito usada com o esposo. A mulher goteira que fica falando várias vezes o mesmo assunto, aborrece o marido. Mas não, com um amigo também. Ninguém gosta de uma mulher, de uma amizade, de uma mulher, né, que fica sempre falando a mesma coisa. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que ficam falando várias vezes o mesmo assunto e às vezes é bem
é um assunto bem aborrecedor, né? Então, nós também somos responsáveis por essa tranquilidade na nossa alma, por essa paz na nossa alma. Basta a gente controlar o que a gente vai falar, basta a gente controlar o que a gente vai fazer, basta a gente escolher nossas companhias. Lembra, em alguns capítulos anteriores, que eu disse que as más companhias, né, leva a gente também a ser más, né, corrompe a gente, né, as más companhias corrompem a gente. Então, tem que ter sabedoria para escolher as companhias com quem a gente vai andar. E isso é também sobre a nossa paz, né? Uma má companhia destrói a nossa paz. Então, nós temos que ter um coração prudente, né? Ter um coração que saiba escolher, ter um coração sábio, né? Que sabe com quem ter essa companhia, sabe com quem andar, sabe o que ouvir. Tem muita música também que não é boa para o nosso coração, não. Temos que selecionar as músicas também. Tem várias músicas aí que é perturbadora, que aterroriza a nossa alma. E isso destrói a nossa paz também, né? Tudo que nós ouvimos desce direto para o nosso coração. Então nós temos que saber filtrar o que vai entrar em nossos ouvidos, filtrar as músicas, filtrar o que nós estamos assistindo na televisão, né? Filtrar as nossas companhias, filtrar tudo que vai entrar no nosso ouvido, né? A nossa boca tem que ser controlada, mas o nosso ouvido também tem que ser controlado, para que a gente não traga para nossa vida a falta de paz, a desarmonia. Nós temos que buscar tranquilidade, né? Nós temos que buscar paz. E isso é sabedoria. Então, que nós possamos se encher dessa sabedoria, que nós possamos lidar com esses sentimentos, com essas emoções, que nós possamos entender o nosso papel dentro de casa como esposa, como companheira, como filha, né, como mãe, e que nós possamos desenvolver esse lado de mulher sábia, que nós possamos entender e desenvolver toda essa sabedoria, toda essa autoridade que Deus já nos deu, né? Porque Deus nos deu essa autoridade de controlar a nossa casa, de controlar o nosso lar, né? De sermos sábias em nosso lar. Então, é isso que eu desejo para você, que você entenda o seu real, a sua real posição na sua casa, a sua real posição no seu lar, no seu casamento, que você possa ter essa sabedoria, controlar os teus impulsos, colocar em prática, né, essa sabedoria e desenvolver cada vez mais. Amém? Então era isso que eu tinha que passar para você. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar, a gente ora junto, a gente medita junto, a gente busca no Espírito Santo a revelação e que nós possamos ter uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite serena, de um renovo, que amanhã nossa alma esteja renovada, que a nossa alma esteja purificada, que amanhã nós acordemos assim, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de transbordo para transbordar na vida do outro e que você seja cada dia mais uma mulher sábia, uma mulher cheia de conhecimento, uma mulher memorável. Amém? Uma ótima noite. Deus seja louvado na sua vida. Bom descanso e até amanhã. Grande beijo no seu coração.